Pronto. Então, como eu falei, a gente vai começar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, quando eu fui preparar essa apresentação para vocês, a gente começa lendo essa parte do Evangelho de Mateus, que ele fala: e veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem que os homens que é o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizes que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Em Mateus 16, de 13 a 17. E o próximo item fala assim: e chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Em Marcos, capítulo 6, 14 e 15, e em Lucas 9, 7 a 9. E o último item, só para a gente passar todos os itens primeiro. E os discípulos lhe perguntavam, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Em Mateus 17, 10, 13 e Marcos 18, 10, 12. Bem, eu quis ler aqui para vocês isso rapidinho para mostrar que a gente realmente está falando, né, nessa parte do Evangelho, a gente vai falar sobre reencarnação. Só que, se eu começo a falar dos próximos itens aqui do Evangelho, que vai falar sobre ressurreição e reencarnação, vai falar também sobre como que a reencarnação fortalece os laços de família, as necessidades e os limites da reencarnação, eu vou começar a entrar no item das próximas pessoas que vêm nas próximas semanas. Então eu fiquei pensando, como é que a gente poderia utilizar essa parte do Evangelho para falar de encarnação? E eu pesquisei um pouco e vi que quando a gente entende, né, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente olhar que o reino de Deus não é construído com pedras, né, como a gente vê esses grandes palácios, esses grandes templos que são construídos com pedras. Naquela época, Jesus não se importou em construir um templo e deixar uma obra para que outros lembrassem dele, mas sim ele se preocupou em trabalhar os seus discípulos. Ele escolheu os seus 12 discípulos e ele se preocupou em trabalhar os seus discípulos para que eles tivessem o reino de Deus em seus corações, para que eles levassem a palavra do amor, para que eles disseminassem essa boa nova de uma forma que fosse imperecível. Que hoje, depois de 2000 anos, tudo que foi construído lá pelos gregos, pelos romanos, não existe mais. Tudo virou ruína. O máximo que a gente vai ver é um bocado de pedra lá envelhecida. Mas a gente tem a palavra do Evangelho, a gente tem
todos os ensinamentos de Deus, principalmente nas nossas ações, principalmente no nosso dia a dia, que a gente tem a oportunidade de reviver aqueles ensinamentos, lembrando deles através do Evangelho. E aí, se a gente entende que todos esses poderes passam, que toda a materialidade da vida passa, a gente vem falar de reencarnação como uma construção do reino de Deus. Por quê? Porque essa construção passa através de vários ensinamentos que a gente vem aprendendo através das encarnações. Quando a gente pensa que cada encarnação é uma oportunidade da gente aproveitar e conhecer coisas diferentes, aprender coisas diferentes, e a gente vai se elevando, vai evoluindo para que um dia a gente esteja pronto para realmente ver o reino de Deus como ele é através da evolução, porque se a gente vê que Jesus é um ser muito evoluído, que Deus é o exemplo mais perfeito, para a gente chegar nessa perfeição, a gente tem um caminho evolutivo para seguir. E aí, as reencarnações são essas oportunidades que a gente tem. Hoje, eu vim trabalhando muito a minha parte técnica. A Renata veio trabalhando a parte da música. Outra pessoa vem trabalhar a medicina. Um vem trabalhar o direito, a economia. Cada um vem trabalhar uma área. Até que a gente vem também trabalhando outras áreas, não só de conhecimento, mas as áreas morais. E aí é interessante que eu estava estudando um pouco. Então, por exemplo, se a gente olha, né, a reencarnação, vou até pegar o livro dos Espíritos aqui, que eu li essas perguntas. Na pergunta 132, fala assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí fala: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí ele continua assim: visa ainda outro fim a encarnação, ou seja, tem um outro objetivo, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que a gente entende aqui? A gente vem com essa pergunta: será que eu poderia ficar perfeito só lá no plano espiritual, ficar sabendo, né, trabalhando lá no plano espiritual? Aqui fala que não, a gente precisa encarnar. Por quê? Porque é aqui que a gente vai viver a prova. A gente estuda, e aí a gente vem fazer prova aqui. A prova no sentido do quê? Da gente ser testado. Se a gente está tentando desenvolver a paciência, a gente vai receber uma família onde a gente precisa desenvolver a paciência, onde a gente vai usar a paciência, porque a gente vai ser colocado em prova pelas pessoas, né? A gente recebe as melhores pessoas ao nosso lado para nos ajudar a evoluir. A gente pensa, às vezes, que estão tirando a gente do sério, mas não, é para testar a nossa paciência. Você não estava estudando paciência? Então agora teste a sua paciência aí, com esses aí do seu lado. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa lembrar dessas lições, dessas entrelinhas aí, que muitas vezes a gente perde. E aí, quando ele fala aqui, né, aqui, ó, condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, quer dizer que a criação toda, o universo todo, nós fazemos parte dessa obra da criação. E nós temos o nosso papel para desenvolver aqui na Terra também, para ajudar na obra da criação. Por isso que cada um tem um papel, cada um vai fazer uma parte, porque a gente está aqui para ajudar nesse processo da evolução dos mundos também. Então a gente vem para entender, para fazer essa parte que também é muito importante e que a gente precisa utilizar os nossos dons para contribuir na evolução do planetária. Então a gente vem para realmente cumprir esse plano do aperfeiçoamento do universo. Aí tem a outra pergunta, que é a 166, esse aqui era no capítulo 2, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Aí ele fala sobre pluralidade das existências. E ele vem falar da reencarnação. E aí é um pouco que eu já falei lá, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se?
sofrendo a prova de uma nova existência. Então, cada vez que a gente precisa se depurar, melhorar um pouquinho, a gente vai passar por uma nova existência. Porque a gente está em constante aperfeiçoamento, está em provas justamente para isso. E aí, ele fala aqui também, na questão aqui, ó, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova de vida corporal, ou seja, aqui mais uma vez aqui responde essa necessidade de que a gente realmente precisa encarnar. Então Kardec fez várias perguntas e os espíritos foram categóricos e falaram, não, você precisa, é necessário sim encarnar no corpo. E a gente, para a gente realmente ter esses desafios, né? A gente passa a aprender, quantas coisas a gente está aprendendo nova com essa pandemia. Nunca ninguém tinha passado por uma experiência, pelo menos agora, né? Nos nossos pais, gente, uma pandemia tão marcante quanto a gente está passando agora. Então, a gente tem muitas coisas para tirar desse aprendizado. Quando a gente comenta também aqui na questão da... Cadê? Tem outro aqui, ó. Da necessidade, né? Muita gente passa, mas é um castigo? Não é um castigo, é uma necessidade de evolução. E se quando a gente pensa também, puxa, mas eu tenho que vir, eu vou ter uma expiação, todo mundo tem uma expiação? Não necessariamente. Isso vai depender muito do nosso grau de evolução, o quanto que a gente realmente aprende a colocar em prática tudo aquilo que a gente precisa fazer em relação à nossa evolução espiritual, principalmente, né? Das nossas virtudes, da nossa evolução moral. E aí é interessante que quando... A gente tem aqui uns minutinhos aí ainda, quando a gente pensa assim, na questão do desencarne, né? Se a gente consegue, mesmo a gente sendo espírita, se a gente está aqui trabalhando, será que a gente realmente está fazendo o nosso papel ou a gente está fazendo uma obra externa? O quanto que a gente está querendo só mostrar para o outro que a gente é espírita ou que a gente é boa pessoa e a gente não está fazendo essa obra interna? Porque se a gente pensa no reino de Deus, que a gente precisa se aperfeiçoar, não é se aperfeiçoar materialmente, é se aperfeiçoar moralmente. O quanto que a gente precisa trabalhar as nossas dificuldades, perceber as nossas dificuldades e realmente trabalhar, colocar em prática. E aí, dentro dessas pesquisas que eu fiz hoje, eu achei interessante quando eu li sobre o livro Voltei, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e é do... Como é o nome aqui? Agora eu esqueci o nome. Na verdade, ele fala bastante sobre o desencarne, né? O voltar à pátria espiritual. E a pessoa que psicografa, o espírito irmão Jacó, que psicografa com esse nome, através do Francisco Cândido Xavier, ele conta da história dele, né? De voltar à pátria espiritual. E aí ele era um trabalhador muito afinco da doutrina espírita. Ele era judeu que veio para o Brasil, um empresário, jornalista, e foi um grande espírita, na verdade, e ele é um grande empresário da indústria fonográfica, uma das primeiras pessoas que trouxeram o LP para o Brasil, que trabalhou nessa parte de fazer a indústria fonográfica. E ele também trabalhou ele fundou junto da FEB, toda a parte do parque gráfico da FEB para poder imprimir os livros do Francisco Cândido Xavier também. E aí ele conta no livro, eu queria ler um pedacinho aqui para vocês, que achei interessante esse relato que ele faz aqui, né? A luta continua. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade, além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde
tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Ou seja, a gente fica, por mais que a gente leia, a gente fica só, né, tentando saber como vai ser. A gente realmente não lembra como é. E depois ele fala, que não vou ler tudo, ele fala um pouquinho que parecia que seria muito mais simples para ele, que ele iria simplesmente acordar do outro lado e tudo ia estar mais fácil. Mas ele coloca assim: compreendo hoje que aceitar essa fórmula, que ele fala que seria simplesmente, né, sair de um plano e ir para o outro, seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo de baixa condensação fluídica, ou seja, o desencarne. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Ou seja, a gente tem uma experiência. Como é que essa experiência que a gente passa aqui na Terra, ela vai contribuir para um desencarne mais fácil ou mais difícil? Aí ele coloca: reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Então, ou seja, mesmo as pessoas que não estão tão ligadas à questão material, não é tão fácil assim esse desenlace. Entre o ato de perder a carcaça dos ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo. E o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Ou seja, a gente entra, né, a gente faz uma retomada de consciência, vamos dizer assim, meio que olhando tudo que a gente passou, todas as nossas experiências, realmente fazendo aquela reflexão de tudo que passou na nossa vida. E aqui ele fala assim: no fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Ou seja, a gente está aqui fazendo muita coisa fora de nós, né? Muito material, e depois quando a gente volta para nossa casa, a gente vê que tem muito trabalho para fazer internamente. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E, se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Ou seja, a gente começa a pensar sobre o que a gente ganha e o que a gente perde. E aí tem esse parágrafo que eu marquei aqui como muito importante. Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve, de nossa parte, a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ou seja, se a gente não se preocupa, enquanto a gente está aqui encarnado, da gente organizar a nossa vida moral, a nossa parte espiritual, quando a gente desencarnar, a gente vai ter muita oportunidade de pensar nisso nesse momento do desencarne. Então a gente vai precisar fazer a faxina que ele fala aqui, a limpeza e reajustar a iluminação. Aí ele coloca uma frase aqui interessante: ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos nas esferas superiores. E aí ele deixa esse recadinho para a gente realmente não só fazer o espiritismo para fora, mas fazer o espiritismo para dentro. A faxina começando dentro de nós mesmos. Eu vou só compartilhar aqui um minutinho de um poema que eu quero deixar para vocês, que é... Só um minutinho. Que é de Alta de Souza, no livro Parnaso de Além Túmulo, e ele chama Mensagem Fraterna. Deixa eu só conseguir passar aqui, isso.
Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que a gente possa realmente voltar para o nosso tempo e olhar o quanto que a gente pode aprender as lições para aproveitar essa encarnação da melhor forma, para a gente realmente evoluir aí junto com esse planejamento planetário. Então agora vocês vão me ouvir mais um pouquinho, porque eu vou ler o livro Fonte Viva, é o item 168, fala entre o berço e o túmulo. Eu não escolhi, mas está na sequência bonitinho e deu certinho com esse meu tema aqui. Não atentando nós nas mesmas... Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Em Paulo, Coríntios. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno, na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice na forma. A terra que hoje retens será no futuro, inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás a tua alma as riquezas da vida eterna. Então, eu peguei esse texto agora há pouco para olhar e casou com tudo que eu tinha preparado para falar para vocês. Nesse sentido, realmente, do quanto que a gente precisa aproveitar a nossa reencarnação para olhar para nós, o quanto que tudo, a parte material fica, né? E a gente vai, muitas vezes, trabalhar muito para acumular uma riqueza que a gente não vai ter, só vai aproveitar lá na aposentadoria, e muitas vezes não chega à aposentadoria, ou que a gente realmente vai se preocupar com aquilo que fica para os outros, e a gente acaba perdendo tempo da nossa vida com coisas que são muito pequenas diante da nossa eternidade. Então eu vou chamar o Ronaldo. Ronaldo, você está aí para fazer a nossa vibração. Presente.
Tudo seu. Ok, então. Então, eu convido a todos, nesse instante, a buscar se acalmar nesse momento, procurar uma posição confortável aí na sua cadeirinha, no seu sofá, fechando os olhos, lembrando que as vibrações são os nossos sentimentos em forma de oração para os nossos irmãos necessitados. E nesse sentido, a gente busca agora essa conexão com o alto, com Deus nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, com a espiritualidade maior que nos acompanha nesse nosso trabalho. E pedimos ao Pai, nesse instante, através dos nossos melhores sentimentos, muita paz, muito amor e muita luz a todo esse nosso planeta, esse orbe maravilhoso que serve de escola para nossas almas crescer e evoluir em direção a Ti. Vibremos também pelos países que se encontram em guerras, em conflitos, em lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz, o amor, o entendimento entre suas nações. Vibremos muita paz, amor e luz ao nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. E pedimos também para que o Senhor abençoe, envolva em muita luz os nossos governantes, os nossos líderes, para que eles possam, através da ética, do respeito, da honestidade, governar esse país maravilhoso. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nas casas de repousos, que se encontram nos albergues, muitos abandonados pela sociedade, esquecidos pelas famílias. Pedimos ao Pai que o Senhor console os seus corações nesse momento, para que eles sintam a sua presença. Vibremos também por todos os nossos jovens, esperanças dessa nossa humanidade, para que mãos abnegadas possam guiá-los através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e eles possam promover a verdadeira regeneração através do amor nesse nosso planeta. Muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram perdidos no mundo das drogas, da violência, dos vícios. Que a luz do nosso Pai Maior possa tocar os seus corações para que eles possam sair dessas situações sombrias que eles se encontram. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias, onde a liberdade foi cerceada pelos crimes que eles cometeram perante a sociedade. Que a tua luz, ó Pai, envolva o coração desses irmãos, que haja perdão, que haja paz, que haja entendimento e fraternidade em seus corações. E vibramos também para as vítimas desses nossos irmãos, que elas sejam amparadas e envolvidas por Ti. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz, pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Vibremos também pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos aqueles parentes que se encontram distante de nós, pelos aqueles parentes que partiram e deixaram imensa saudade em nossos corações. Vibremos pelos parentes que temos maior dificuldade de relacionamento, para que haja paz, entendimento, paciência e fraternidade dentro do nosso ambiente doméstico. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz a todas as instituições que trabalham nesse nosso mundo de acolhimento às crianças abandonadas, aos idosos abandonados, a todas as pessoas que se encontram perdidas nesse mundo. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que existe uma vida espiritual, para que a misericórdia do nosso Pai alcance os seus espíritos nesse momento. Vibremos pelos nossos irmãos que partiram desse planeta, pelas portas do suicídio, que a luz do nosso Pai possa consolar, amparar esses irmãos, dando a eles uma nova oportunidade de refazimento e de melhoria de suas almas.
viveremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz, no vale dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais, para que a equipe de amor de nossa Mãe Maria possa envolver esses irmãos com toda a sua luz, e eles possam sentir a presença do Pai em seus corações nesse momento, e que através do arrependimento sincero eles consigam sair dessas zonas sombrias. E vibremos muita paz, muito amor e muita luz a todos nós que caminhamos nesse planeta em busca de melhoramento, em busca da nossa melhoria, da nossa reforma interior através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que esses ensinamentos possam fazer parte da nossa vida, hoje e sempre. E que possamos entender esses ensinamentos e vivenciá-los diariamente com aqueles irmãos que jornadeiam conosco nesse mundo. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais essa encarnação abençoada e que o Senhor nos dá, esses nossos pobres espíritos, a oportunidade de crescer e evoluir mais uma vez em direção a Ti. Que assim seja. Vamos seguir agora com a Solange para fazer a prece final. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agradecidos que estamos, Jesus, por nosso encontro, por toda a casa espírita em funcionamento, por estarmos com saúde nesse momento. Agradecemos aos bons espíritos, aos nossos mentores espirituais, enfim, a todos que colaboraram e fizeram parte do nosso caminho nesse dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, a gente vai terminar por hoje. E quem tiver à vontade, quem quiser vir na semana que vem aqui, tomar um passe, depois voltar para casa para assistir o Evangelho online, a gente está aqui entre 7 e 7h30 para dar passe, tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.